Olá, muito bom dia. Como eu havia prometido, vamos fazer aqui uma livezinha. Tomara que o meu telefone vire, que não tá virando. Mas vamos fazer aqui uma... Não estou conseguindo virar aqui as mensagens. Vocês estão vendo? Ô, Vivi, linda do meu coração. Um beijo para você, que saudade de você, Vivi. Um beijo para todos vocês que estão chegando aí. Eu não consigo... Vocês estão conseguindo ver? Não tá, né? As mensagens não estão aparecendo para mim. Mas as mensagens não estão aparecendo para mim na horizontal aqui, não estão aparecendo. Vocês estão me vendo e eu não estou conseguindo. Só um jantinho, deixa eu tentar trocar aqui. Se o Kevin não perturbar a nossa live, que é o meu cachorro, vamos ver aqui se eu consigo trocar. Tá difícil de eu conseguir trocar aqui o que eu tô falando pra vocês. É que eu não estou... Opa. Deixa eu colocar aqui de novo no... Pessoal de Uberlândia, um beijo pra vocês aí de Uberlândia. Um beijo pra todo mundo que tá entrando aí na live de Uberlândia. Vamos... Agora ficou horrível, agora ficou muito... Vamos ver se eu consigo aqui. Ai, meu Deus do céu. Vê se ficou bom agora, gente. Agora eu tirei o volume todinho. Vê se ficou bom agora. Vê se tá sem áudio, gente. Por favor, me ajuda aí. Vê se tá tudo tranquilo. Só me diga aí se tá com áudio, se tá sem áudio. Porque eu tô vendo aqui... Opa, peraí, agora eu vou conseguir. Peraí, só um instantinho. Vamos lá, vamos ver agora se tá tudo sob controle. Posso continuar então aí, gente? Tá com áudio? Tá normal? Então vamos embora. Então vamos fazer, porque eu não consegui virar aqui como eu queria, mas o mais importante é que a gente consiga fazer a live. Não precisa ficar maravilhoso, não. O importante é que a gente consiga fazer. Vamos lá. Bem, queridos, comecemos aí falando sobre a lei, que é a Lei 13.718, muito recém-editada, né? Ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 25/9. Ela é uma lei do dia 24, da segunda-feira. Foi publicada dia 25/9 e ela entra em vigor na data da sua publicação. Valdir, um beijo grande para você, seu flamenguista danado. Mas vamos lá. Essa lei, ela altera diversos deficientes visuais, estudantes de Direito de Recife. Ô, Leonardo, que Nosso Senhor abençoe você, Leonardo de Recife. Que prazer ver você aqui, Leonardo. Que Deus te abençoe, tá bom, meu querido? Que tudo de melhor venha pra você na vida, viu? E fico muito feliz de você estar aqui conosco, viu, Leonardo? Olha, poxa, fiquei muito feliz. Tá vendo, gente? Como tem gente que fala assim, professora, o pessoal fica conversando na live. Claro, o pessoal conversa na live porque as pessoas gostam de se sentir amadas, as pessoas gostam de se sentir queridas, as pessoas gostam que a gente fale o nome delas, então eu jamais deixarei de falar. Agora você veja só, se eu não falo, eu ia perder essa chance aqui de estar com o Leonardo? Não, Leonardo, de jeito nenhum. Que Deus abençoe você, meu amor, que Deus abençoe você demais. E assista aí agora. O áudio tá bom para todo mundo? Pra gente ajudar aí o nosso amigo. Se Deus quiser, eu irei para São Paulo em breve fazer um aulão, se Deus quiser. Vamos lá? Então, queridos, o Círio de Nazaré tá chegando, meu Deus do céu, é verdade. Eu todo ano falo, vou pro Círio. Mas vamos lá, gente. Então, a Lei 13.718. Ela vai modificar, ela vai mexer com os crimes ali do título 6 do Código Penal, que fala dos crimes contra a dignidade sexual. Bem, essa lei, ela é a demonstração de alguns fenômenos, pessoal da Paraíba, beijo enorme, que vem acontecendo conosco aqui com relação ao direito penal, aqui no Brasil. Muitas vezes, determinadas coisas acontecem e nós achamos que as respostas estatais que temos para aquilo que aconteceu não são respostas suficientes. Muitas vezes, nós nem encontramos respostas na seara penal.
E quando isso acontece, isso traz uma certa indignação, isso traz uma certa revolta. E isso ocorreu, por exemplo, em episódios em São Paulo, quando, exatamente, é o direito penal do pânico, exatamente, quando mulheres foram, de alguma forma, né, se sentiram e foram, evidentemente, agredidas na sua dignidade sexual, quando homens ejacularam em suas pernas, no ônibus, ejacularam em seus corpos. Uma vez a mulher estava dormindo, o cara foi, se masturbou e ejaculou nas pernas da mulher, no corpo da mulher, não lembro direito agora. E naquela época houve uma grande discussão se aquilo ali seria estupro ou não seria estupro. Na época eu fiz uma live, eu não tenho dúvida nenhuma de que aquilo ali não era estupro. Muitas pessoas, quer dizer, na sua quase totalidade não relacionadas ao direito penal, não estudiosas de direito penal, disseram que era porque houve uma agressão, mas sem muita técnica, porque esquecem que para haver estupro tem que haver, no caso de não ser estupro de vulnerável, tem que haver violência, ameaça, enfim, que não houve constrangimento, que as pessoas foram constrangidas, mas não foram constrangidas com violência nem grave ameaça, caracterizadoras das elementares do crime de estupro. E na época verificou-se que aquilo ali não passava de uma contravenção penal, né? Aquela contravenção penal do artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. E isso causou uma indignação absurda, muita gente ficou completamente revoltada com isso, e por conta disso, claro que é altamente reprovável, não tenhamos dúvida que isso é altamente reprovável, só se eu fosse louca, né, meu amor? Que eu ia dizer que isso não é altamente reprovável, nojento, ainda mais eu, querida, que já chacoalhei muito no Japeri, né, que era o trem aqui que trazia a gente lá do Baixadão, e nos trens da Central do Brasil e nos ônibus da vida indo para a faculdade. Então, e para o trabalho. Então, é óbvio, né, que isso aí é altamente reprovável, mas o caso, né, Rafinha, do meu coração, é que queriam que se encontrasse um crime onde não havia um crime. Então, na verdade, aquilo ali caracterizava para alguns, importunação ofensiva ao pudor em lugar público ou acessível ao público quer dizer, importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. E aquilo ali é uma contravenção penal, todo mundo achou aquilo um absurdo. Muito bem. Agora, o que acontece? Hoje, a partir do dia 25, quando entra em vigor a Lei 13.718, nós temos que isso caracteriza crime. O que diz o artigo 215-A, chamado de importunação sexual? Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer lascívia própria ou a de terceiro. Vamos lá. Esse artigo 215-A, ele, inspirado, que foi nos episódios de São Paulo, com certeza, ele não deve ser confundido com o crime de estupro. Porque quando a lei fala que praticar contra alguém e sem a sua anuência o ato libidinoso, com o objetivo de satisfação de lascívia, é óbvio que essa ausência de consentimento, ou seja, a não anuência da vítima, ela não pode ser caracterizada pela prática de violência ou grave ameaça. Porque, em se tratando de fato praticado com violência ou grave ameaça, se você obriga, vai ser estupro lá do artigo 217. Então, não tenhamos... 213. Não tenhamos dúvida. Esse 215-A, quando fala da não anuência, não pode ser, portanto, através de violência. Esse dissenso da vítima, que foi quebrado, não pode ter sido quebrado através de violência ou grave ameaça. Muito bem. Outra coisa. Não se pode confundir este crime com estupro, nem com estupro de vulnerável, porque se houver estupro ou estupro de vulnerável, vamos aplicar o estupro ou estupro de vulnerável, porque esse crime é expressamente subsidiário. Não tenhamos dúvida. Basta você se valer do preceito sancionatório, do preceito secundário da norma incriminadora, que é o preceito sancionatório. Porque ele diz,
reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, se constituir crime mais grave, eu vou usar, se constituir estupro, eu vou usar o 213, se for estupro de vulnerável, 217A. Não tenhamos dúvida, a subsidiariedade aqui é expressa desse dispositivo. Muito bem. Agora, veja, quando a gente fala desse crime, também não pode confundir esse crime com aquele crime de ato obsceno. O ato obsceno está descrito no artigo 233 do Código Penal. E o ato obsceno, ele é um crime que está aqui entre os crimes que não falam de ultraje, que falam de ultraje público ao pudor. Então, nós não podemos confundir. Se o cara tá no ônibus se masturbando, né, mas não tá visando uma pessoa específica, isso não é o crime de importunação sexual. Isso vai ser o crime de ato obsceno. Se ele tá numa praça pública se masturbando, está numa praça pública fazendo um ato libidinoso qualquer, isso aí é ato obsceno, porque ele não visa alguém. É importante que nós aqui falemos, nós lembremos da elementar. Então aqui, lá é um crime vago, lá no 233, certo? Agora aqui no 215A não é um crime vago. Aqui eu tenho a prática do fato contra alguém, contra uma pessoa específica, ok? Se não for contra uma pessoa específica, eu não vou falar desse 215A. Então, repito, o cara tá lá no ônibus, aí ele visou uma mulher, pô, aquela mulher fez nascer nele alguma coisa, aí ele começa a se masturbar e joga lá o esperma na mulher. Coisa horrorosa, né? Misericórdia. Mas o que é isso? 215A. Agora, se ele tá fazendo no ônibus pra todo mundo ver, quer dizer, querendo ultrajar o pudor público, aí não. Aí, tá lá no ônibus, amarradão, né? Fazendo lá a coisa dele, isso aí vai ser um ato obsceno. Joia? Então, isso é importante que nós tenhamos em mente. Uma outra coisa. Na verdade, isso aqui, na época que isso foi feito, isso não era algo indiferente sob o aspecto penal, né? Todos os fatos anteriores ao dia 25 25 de setembro, quando a lei entrou em vigor, todos os fatos anteriores, eles eram típicos, mas eram típicos enquanto contravenção. Então, nós aqui não tivemos aqui abulício de absolutamente nada, porque os fatos anteriores continuam sendo adequados à contravenção. O que nós tivemos é uma continuidade normativa típica, e se nós tivemos uma continuidade normativa típica, o que se teve, e piorou a situação, o que nós temos agora é um crime e, portanto, houve novatio legis impejus, não podendo ser usado para os fatos anteriores, sob pena de violarmos o princípio da irretroatividade da lei que prejudica. Bem, alguém perguntou aí qual era a objetividade jurídica, qual era o objeto jurídico. Bem, sendo o objeto jurídico de um crime o bem jurídico tutelado pela norma, nós aqui estamos falando de crime que está inserido entre os crimes contra a liberdade sexual, certo? Então, aqui se está falando de liberdade sexual, ok? Até porque a pessoa não deu anuência para que o outro praticasse ali o ato libidinoso que a tivesse como inspiração, digamos assim, ok? Então, o que nós tivemos com relação a isso foi novatio legis impejus. Muito bem. Depois, uma outra mudança trazida pela lei 13.718, poxa, quase que eu falei 13.718, vamos lá, quase que eu falei outra coisa, 13, já ia falar 17 mil, eu tô querendo lei demais, pelo amor de Deus, ok? Aquele ato de São Paulo não poderia ser tipificado como ato obsceno. Bem, eu fiz uma live na época. Eu disse que se aquilo ali fosse feito assim, não sem visar uma pessoa específica, mas se ele estava no ônibus, né, e querendo ultrajar publicamente o pudor, né, porque se quisesse ultrajar o pudor público, porque estava ali na frente de várias pessoas fazendo e não visasse especificamente aquela mulher, para mim aquilo ali era ato obsceno. Eu cheguei a falar isso numa live, tá? Mas vamos lá. Agora, vamos pensar com relação à próxima mudança
do Código Penal pela Lei 13.718, e essa próxima mudança, ela diz respeito ao artigo 217-A. Queridos, o artigo 217-A fala do crime de estupro de vulneráveis. E lá no parágrafo 5º, o que se teve foi o seguinte: as penas previstas no caput e nos parágrafos desse artigo aplicam-se independente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Olha, queridos, na verdade, olhem só, esse parágrafo 5º nada mais é do que a reprodução daquilo que vinha sendo dito pelo STJ na súmula 593. Isso aqui nada mais é do que uma interpretação que já estava mais do que consolidada na nossa jurisprudência, e inclusive consolidada através de súmula no STJ, a súmula 593, certo? Agora, nós devemos tomar muito cuidado com essa interpretação. É óbvio que o crime de estupro de vulneráveis é um crime contra o vulnerável, é um crime contra a dignidade sexual e contra a pessoa vulnerável, contra a vulnerabilidade, pessoas que não têm condições ou não têm discernimento para dar qualquer autorização e que, portanto, são assim atingidas na sua vulnerabilidade. Portanto, não interessa se essa pessoa deu consentimento, porque esse crime de estupro de vulnerável não é um crime contra a liberdade sexual daquela pessoa, mas contra a sua condição de vulnerável. Tanto é que hoje não se fala mais de presunção de violência e hoje não se enquadra o estupro de vulnerável dentro do crime de estupro. Então, ninguém tem que ficar falando de, deu consentimento, não deu consentimento. Dane-se! Ninguém está preocupado com o consentimento da vítima, porque isso não é crime contra a liberdade sexual da vítima. É crime contra a sua condição de pessoa vulnerável. Por favor. Mas aí, nós temos que tomar cuidado com esse parágrafo 5º. Você pode falar assim para mim: poxa, Cláudia, eu não estou entendendo. Você acabou de justificar, você acabou de dizer que tá certo isso mesmo, que não tem que ter consentimento, coisa nenhuma, porque é contra a vulnerabilidade. Não, cara, eu continuo dizendo tudo isso, mas o cuidado que eu peço que você tome é outro tipo de cuidado. Queridos, cuidado, por exemplo, com relação aos deficientes mentais. No artigo 217-A, nós temos que uma das situações de vulnerabilidade é a pessoa ser enfermo ou deficiente mental. Agora, preste atenção, deficiente mental que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato. Então, vamos lá. Todo ato sexual mantido com o consentimento de um deficiente mental é crime de estupro de vulnerável? A resposta é não. Porque se o deficiente tiver discernimento suficiente, e há vários níveis de deficiência, e aquele deficiente tiver discernimento suficiente, o consentimento dele valeu e não houve estupro nenhum. Então, por favor, quando a gente fala aqui desse consentimento, é do consentimento de quem é considerado vulnerável. Não interessa. Se ele é considerado vulnerável, porque ele não tem nenhum discernimento para dar consentimento, certo? E ele der o consentimento, não vai interessar. Continuou havendo estupro de vulnerável. Agora, se ele tem alguma condição de dar o seu consentimento, ele não pode ser considerado vulnerável, e se ele der seu consentimento, não haverá crime, certo? Isso aqui é para quem não tem nenhuma condição, o deficiente que não tem a menor condição, obrigada, meu amor, de dar a sua autorização, que não tem nenhum discernimento para o ato, ok? Se ele der, não interessa, mas se ele tem algum discernimento, ele pode dar e não haverá crime de estupro de vulnerável. Senão você estaria fadando o deficiente, né, a nunca ter vida sexual. E, repito, há vários níveis de deficiência.
Com relação ao menor de 14 anos, sabemos, menor de 14 anos, o critério aqui foi da idade, menor de 14 anos é vulnerável, não interessa se tem vida sexual, não interessa se está muito bem relacionado, não interessa se deu consentimento, eu vou estar diante do estupro de vulnerável e nem interessa aqui se ele quis, porque não é contra a liberdade sexual dele, é contra a sua condição de vulnerável. Todo menor de 14 anos é considerado vulnerável por ser menor de 14 anos. Acabou. Agora, nem todo deficiente é considerado vulnerável. Só é exatamente. A distinção está aqui na capacidade para dar para entender o discernimento a respeito do ato. Se ele tem, ele não é vulnerável, ainda que ele seja deficiente. Ok? Muito bem. Agora vamos lá. Meu amor, tem pessoa aí de Lisboa. Eu vou estar num congresso aí em Lisboa, num simpósio luso-brasileiro de direito penal, na Universidade de Lisboa, dias 21 e 22 de novembro, tá? Eu e vários professores aqui do Brasil. Joinha? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aqui. Depois disso, depois desse artigo, uma outra mudança foi feita no Código Penal pela Lei 13.718 e ela diz respeito à divulgação de cena de estupro ou estupro de vulnerável e de cena de sexo ou pornografia. Presta atenção. Diz assim: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive pelos meios de comunicação e sistemas de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, vamos lá. Queridos, esse lance de fazer divulgação de fotos, de vídeos, de imagens, né? Que nem foi feita a Carola na novela de Beto Falcão, antes da lei, né? Era uma conduta caracterizadora de uma injúria. Era conduta caracterizadora de injúria que, quando fosse feita através dos meios de comunicação, nos termos do artigo 141 do Código Penal, no seu inciso 3, não é? Quando fosse feita na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, teria sua pena aumentada. Hoje, isso não está, mas isso aqui tem previsão específica aqui nos crimes contra a dignidade sexual, no título dos crimes contra a dignidade sexual, e nós temos aqui a hipótese do 218C. Bem, nesse 218C, então, lembremos, nós não estamos diante de algo que antes era típico, tá? O que a marisqueira da novela, como é que é o nome dela? A Luzia, fez com Carola, era criminoso e continua sendo criminoso. Só que é crime hoje, descrito no artigo 218C, de forma mais específica. Antes, quando isso era ofensivo, isso caracterizava, se fosse feito com um ânimo injuriante, isso era caracterizado como injúria. Ainda tinha um aumento de pena. Se fosse feito na presença de várias pessoas, divulgação é para várias pessoas, acabou. Tem um aumento. Agora, veja, olhem só o que acontece. Hoje, nós estamos diante de um crime com relação ao qual temos que tomar cuidado, porque o que é o objeto material desse crime? O objeto material desse crime, primeiro, são os vídeos, são os registros audiovisuais quaisquer que contenham cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Cuidado, porque se esse estupro de vulnerável for estupro, esse vulnerável for vulnerável menor de 14 anos, o crime não é esse. Se for divulgação de cena de sexo ou de estupro com menores de 14 anos, se for estupro de vulnerável, pelo fato do vulnerável ser menor de 14 anos, o crime não é esse. O crime é do ECA. Lá no ECA, no artigo 240, 241 do ECA e o que nós temos lá a respeito dessa divulgação. Se o crime tiver como objeto
fotografias de crianças quaisquer, mesmo que não seja estupro, ou seja, material pornográfico envolvendo adolescente qualquer, também não é aqui. É lá no 241 do ECA. Tá? Lembrando que lá, quando se fala de cena de material pornográfico, se fala de cena de sexo explícito ou que contenha a exibição de órgãos genitais da criança e do adolescente para fins primordialmente sexuais. Né? 241 é do ECA, naquele tipo explicativo. Porém, devemos lembrar que o STJ já disse que não precisa haver nenhum tipo de exibição da genitália da criança e do adolescente. Porque se aquilo fosse, tivesse assim um apelo sexual, poderia ser considerado também material pornográfico. Não esqueçamos disso. Isso está veiculado, salvo o melhor juízo, no informativo 577 de março de 2016 do STJ, ok? Pode inclusive estar vestido. Exatamente isso, Úrsula. É disso que eu tô falando, desse julgado do STJ. Joia? Então, vamos lá. Exatamente, disse menos do que deveria, considerando-se a melhor proteção da criança, a integral proteção à criança e ao adolescente. Não é isso? Então, vamos lá. Se for criança, adolescente ou divulgação de estupro de vulnerável, que vulnerável pela idade, tira daqui. Vamos pro ECA, tá certo? Então, esse estupro de vulnerável aqui, que é essa cena de estupro de vulnerável aqui, no artigo 218C, que é objeto material desse crime, que cena é essa? É de estupro de vulnerável que não seja vulnerável pela idade. Porque se for vulnerável pela idade, ECA, tá certo? Ou então, também pode, nesse objeto desse crime aqui, também são cenas que façam apologia ou induzam a prática do estupro. Cuidado, que quando se fala aqui de fazer apologia, enaltecer o estupro ou induzir a prática. Então, não preciso estar falando de um crime de estupro que já aconteceu e eu estou aqui fazendo apologia a esse estupro. Não, tá certo? Quer dizer, é fazer apologia a algo que já aconteceu ou algo que pode acontecer ou algo induzir alguém que pratique estupro, ok? Ou então, divulgar, mesmo que não seja cena de estupro, nem incitação ao estupro, nem apologia ao estupro, cara, você teve aí um relacionamento com alguém, com um homem, com uma mulher, aí vocês tiraram fotos, fizeram vídeos, essa pessoa vai e publica essas fotos, certo? Sem o seu consentimento, que eu quero te lembrar, se você der o consentimento, não tem crime nenhum. E também quero te lembrar, desde que você seja maior de 18 anos. Porque se você for maior de 18 anos e der o seu consentimento para que se divulguem as fotos que você tem pelado, também não vai dizer nada, porque continuará sendo crime do ECA, certo? Então, por favor, vamos lá. Então, aqui eu tenho um crime com reclusão de pena de 1 a 5 anos, tá? E a lei vai dizer que essa pena será aumentada de 1/3 até 2/3 se o crime for praticado com alguém com quem o agente mantenha ou tenha mantido, exatamente, é o revenge, tenha mantido relação íntima de afeto. Agora, cuidado, porque quando você fala desse aumento de pena para alguém que tenha divulgado as imagens da vítima, e porque com ela manteve relação íntima de afeto, não pode ser qualquer relação. Tem que ser uma relação íntima de afeto. Então, relações passageiras, por exemplo, não caracterizarão essa causa de aumento. O cara saiu, conheceu na noite, na night carioca, no rock capixaba, ou na balada paulista, manteve lá um treco com a pessoa e depois publicou, cara, isso aí é o crime do caput. Não há, mas sem a causa de aumento desse parágrafo primeiro, ok? Porque aqui aqui é uma causa de aumento. Se isso aqui é uma causa de aumento, eu tenho que fazer uma interpretação restritiva. Então deve haver uma relação mais íntima de afeto. Não é qualquer relação, tá? Que a pessoa teve. Ou então, mas, por exemplo, e se foi uma situação que você teve lá no rock capixaba,
entendeu? Para minhas queridas aí do Espírito Santo, meus queridos alunos da Escola da Magistratura do Espírito Santo. Veja, imaginemos o seguinte, que alguém, uma amiga tua aí do Espírito Santo, né, saiu com alguém aí, foi uma balada lá em Vila Velha, e aí chegou lá, manteve um negócio rapidinho com alguém, uma coisa, né, um estilo vapt-vupt com somebody, e aí saiu de lá, essa pessoa falou depois, pô, quer namorar comigo, amiga? Aí ela disse, pô, quero não, era só um negocinho assim, estilo, já foi, não tô afim não, tu não quer namorar comigo não? Então tu vai ver, filmei tudo, vou botar tudo na internet. Então, isso também será causa de aumento de pena. Então, veja, são duas causas de aumento de pena. A primeira, se aquilo parte de alguém com quem a vítima tenha tido uma relação íntima de afeto, ou se aquilo é feito com fins de vingança ou humilhação. Porque nem toda exibição dessas imagens será feita com fim de vingança. E nem toda a exibição dessas imagens será feita por alguém com quem se tenha uma relação íntima de afeto. Pode ser feito naquelas que são aquelas zoações absurdas, não é? Irresponsáveis, enfim, se não houver a finalidade da vingança ou humilhação, e se não houver a relação íntima, ou se não houver a relação íntima de afeto do autor com a vítima, não haverá causa de aumento de pena. Porém, essa mesma norma traz causas excludentes da ilicitude, tá? E quais são as causas excludentes da ilicitude? Olha, se essas condutas forem praticadas, né, em publicação de natureza jornalística, cultural ou acadêmica, desde que se utilize aquele recurso que impossibilite a identificação da vítima, não haverá crime. Não haverá crime porque, embora típica, essa conduta não é considerada ilícita. A lei diz que isso aqui é uma causa de exclusão da ilicitude, ok? E também haverá uma outra causa de exclusão da ilicitude, que é o fato seguinte, de você dar a sua autorização. Aí você tá vendo uma coisa? Aqui o consentimento aparece como excludente, na verdade, excludente da ilicitude, e aqui ele não é supralegal, ele aqui é uma exclusão legal da ilicitude. O fato de ter sido dado o consentimento. A gente sempre aprende isso, né? Que o consentimento ou afasta a tipicidade, ou afasta como causa supralegal a ilicitude. Não, aqui ele está afastando como causa legal, ok? Então, cara, muito bacana essa alteração legislativa, porque de fato é um absurdo, né? Isso me faz lembrar, Vivi, você que entrou novamente aí na live, isso me faz lembrar a filha de uma amiga minha, tá? Maior, tá? Já é maior, que quase se matou, quase praticou suicídio. Se não fosse o amor da família, se não fosse o amor dos amigos, quase praticou suicídio ao ver as suas fotos divulgadas na internet por uma amiga, para quem ela tinha passado. Tem negócio de garota, fez um nude, passou para colega passou para colega. Não eram namoradas não, eram amigas. Cara, tudo acontece, certo? Incrível uma parada dessa. A menina quase se matou. Foi minha amiga de muitos e muitos anos, então eu conheço a menina desde que nasceu. Foi uma coisa horrorosa, tá? Uma coisa horrorosa. Então, em bom tempo vem essa lei. Mas vamos lá, nesse sentido, em bom tempo vem essa lei. Agora vamos lá. Outra mudança provocada, vamos já caminhando aqui. Outra mudança provocada por essa lei é o artigo 225 do Código Penal. Queridos, sabe aquelas discussões sobre se a súmula 608, que falava do estupro praticado com violência real, era sobre a pública incondicionada? Sabe aquela história quando havia morte no estupro, como é que ficava a ação penal? Ei! Forget it all. Esqueça tudo, porque agora está tudo resolvido através da lei. Quer dizer, esqueça tudo não, porque os casos pretéritos continuarão dando problema. Mas vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, queridos. Agora, por conta do artigo 225 do Código Penal, todos os crimes definidos no capítulo 1, crimes contra a liberdade sexual, e capítulo 2, contra
vulneráveis. Todos esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Todos esses crimes são de ação penal pública incondicionada, certo? Então não tem mais sentido usarmos a súmula 608, não tem mais sentido, nos casos agora, pensarmos em naqueles casos de estupro com lesão grave, estupro e morte, quando houver a qualificadora da lesão grave e morte. Enfim, hoje é tudo de ação penal pública incondicionada. Eu devo verificar, e foi revogado assim, o parágrafo único que dizia que era só contra vulnerável menor de 18 anos que seria de ação penal pública incondicionada. Agora é tudo. Só que eu quero te lembrar duas coisas. Queridos, primeiro, se trata de novatio legis impégios, porque se antes era condicionada a representação e agora é pública incondicionada, ficou ruim para o estuprador, porque agora não depende mais da vítima, não. Depende, Ministério Público. Ministério Público, e não vai depender da vítima querer ou não querer. Independente de qualquer manifestação da vítima, o Ministério Público vai poder deflagrar ação penal, se evidentemente estiverem presentes, né, elementos que indiquem o crime ter acontecido. Óbvio, tá ok? Eu não vou entrar nessa crítica, como eu tô vendo aqui, se foi bom ou se foi ruim. Eu não vou entrar nessa crítica, porque o meu objetivo maior nessa lei nessa live é dar para vocês a dimensão da lei e dar explicações sobre essa lei. Tá bom, meu amor? Mas depois a gente pode bater um papo sobre isso. Agora, preste atenção. Isso aqui então piorou. Não é aplicável retroativamente. E segundo, presta atenção. Segundo, tu lembras daquela discussão a respeito da vulnerabilidade temporária? Bruno, obrigada, querido. Da vulnerabilidade ocasional, Bruno, tu lembras disso? Tu lembras de uma decisão do STJ no ano de 2014? Tu lembras que o STJ falou assim, aquele lance de vulnerabilidade ocasional, por exemplo, a pessoa tá bêbada, né? Ou a pessoa tá sob efeito de droga, ou a pessoa está ali porque tomou porque já estava mesmo totalmente fora de si, quando o agente fez o que fez. Então, eu acho que aqui caberá ainda nós discutirmos essa questão, sabe? Será que isso ainda é válido? Ou será que isso cai por terra? Será que aquela decisão do STJ naquele HC de 2014, aquela posição ainda é válida ou ela cai por terra? Talvez essa seja uma das mais bacanas discussões com relação a essa lei. O que eu tenho visto é que os professores, os autores, os doutrinadores que criticam a mudança legislativa, eles dizem que isso deve permanecer, ou seja, que a orientação do STJ com relação à vulnerabilidade temporária deva prevalecer. Então não é tão simples quanto algum querido ou querida aqui disse, caiu por terra, professora. Não é tão simples. Repito, quem critica a alteração para que tudo seja de crime de ação penal pública incondicionada, diz que deve permanecer esse entendimento do STJ. Certo? Então, continuaria sendo pública condicionada à representação aquela hipótese de vulnerabilidade ocasional ou temporária. Eu discordo. Discordo completamente dessa orientação. Para mim, é ação penal pública incondicionada, até porque aquela decisão do STJ já era, desde então, contra a legem. Essa decisão do STJ nunca teve respaldo legal. Essa solução do STJ, que fazia distinção entre vulnerabilidade temporária, vulnerabilidade permanente, vulnerabilidade ocasional, vulnerabilidade duradoura, na boa, isso nunca existiu na lei. Então, para mim, isso aqui já era um absurdo desde então, ok? Porque não existia isso na lei, embora eu até ache que não deveria ser a lei assim. Mas isso não importa. Porque eu não sou legisladora. No dia que eu quiser ser, se um dia eu quisesse ser, não quero não, posso te adiantar, eu me candidataria. Eu acho que a gente tem que ter algum respeito pela lei. E eu não consigo entender como se passa pela lei aqui, porque a pessoa não quer que seja assim, que se dane. Se nós não quisermos que seja assim, se nós quisermos mudar, nos candidatemos e modifiquemos o sistema
legal do país, modifiquemos as leis do país. Agora, enquanto houver lei, ela não depende do que eu quero, não. Ela depende do que ela é. Então, me desculpe, mas eu acho que isso aqui jogou por terra, sim. Mas é o meu posicionamento, tá? Pra mim, é tudo ação penal pública incondicionada, como sempre foi na hipótese de vulnerável. Então, pra mim, não modifica. Agora, eu quero dizer... Para quem sustenta que a alteração legislativa não deveria ter acontecido e sustenta que não se deveria ter colocado o crime de estupro como de ação penal pública incondicionada, eles vão querer, evidentemente, esses autores, esses doutrinadores, os defensores disso, vão querer que permaneça aqui ainda o teor da decisão do STJ, ok? Muito bem. Então, continuando para terminarmos a nossa live agora. Queridos, a lei ainda fala do artigo 226. Amores do coração, vocês já repararam que no artigo 226 foi acrescido um inciso 4º, aumentando a pena de 1/3 a 2/3, se for estupro coletivo e estupro corretivo? Tu já viste isso? Só que tem uma coisa, olha só. Tanto no inciso 1 quanto no inciso 4, pega teu código aí, pega teu código, eu quero que você leia. Não sai daí não, que a gente já está terminando. Essa parte é importantíssima. Tanto no inciso 1 quanto no inciso 4, nós temos agora causa de aumento de pena porque o crime foi praticado em concurso de 2 ou mais pessoas, de 2 ou mais agentes. Não temos? Então eu te pergunto, o que aconteceu com o legislador? O legislador esqueceu de revogar o inciso 1? O legislador esqueceu que havia um inciso 1? Posso te falar na real? Eu acho que ele esqueceu sim, mas que se dane, deixou aí, né? E quando ele deixa, eu tenho que dar uma interpretação para isso, porque eu tenho alguma coisa que parece paradoxal. No inciso, ele manda que se aumente 1/4 parte se o crime for praticado em concurso de 2 ou mais pessoas. No outro, agora no inciso 4, ele manda que se aumente de 1/3 a 2/3. Jesus! Não, cara, eu não vou trabalhar com essa hipótese de revogação tácita, não. Sabe, meu amor? Porque se eu trabalhar com a hipótese de revogação tácita, eu vou dar uma orientação muito mais prejudicial ao réu. E eu não posso esquecer. Se a lei tá aqui, tá aqui. Entende? No mesmo dispositivo. Sabe qual é a interpretação que eu acho que deva prevalecer? Que eu acho que deve prevalecer, e já li isso, alguns autores, o Rogério Sanches, por exemplo, pelo que minha aluna disse ontem, acha a mesma coisa, é o seguinte, que o inciso 1, bora pra lá, que fala do aumento de 1/4, ele deve ser para qualquer crime contra a dignidade sexual, à exceção do estupro. Quando for estupro, o aumento de pena pelo agente será regido pelo inciso 4º. E o aumento é de 1 a 2/3. Se for outro crime sexual que não seja estupro, se for outro crime contra a dignidade sexual que não seja estupro, deveremos usar o inciso 1 com aumento de pena de 1/4, ok? E outra coisa, agora pra gente terminar a nossa live. Sabe por quê? Porque o inciso 4º ele fala especificamente de estupro coletivo. Não esqueça, a lei também trouxe um aumento de pena para o denominado estupro corretivo. Cara, que loucura, 1 a 2/3 pro estupro corretivo. Cara, sabe o que é o estupro corretivo? O estupro corretivo, por exemplo, acontece pra caramba com relação a pessoas a quem se entende, absurdamente, que devessem mudar sua orientação sexual. Você é mulher, mas gosta de mulher? Então, peraí, vamos ver. E obrigar a pessoa à prática de uma penetração, por exemplo. Como correção, certo? Absurda. Nesse caso, nós também temos uma causa de aumento da pena do agente. Ou seja, nessas hipóteses que são intoleráveis, nós devemos ter. Agora, aqui, com relação a causas de aumento,
ainda houve causa de aumento no 234A. No 234A, antigamente se aumentava de metade se o agente transmitisse, se do crime resultasse gravidez, tá certo? Pega lá o 234, outra coisa importante, vamos lá? 234, né? 234A, aumentada da metade se do crime resultasse gravidez. Hoje, aumenta-se de metade a 2/3. Então, nós tivemos aqui novatio legis impejus, certo? Lembrar, fatos praticados antes do dia 25, nós vamos ter, antes do dia 25, nós vamos ter aumento da metade, se resultou gravidez. Depois, a partir do dia 25, nós vamos ter aumento de metade a 2/3, novatio legis impejus. Outra coisa, antigamente, quando se tratava de transmissão de doença sexual, quer dizer, mantém o crime sexual com alguém e disso resulta transmissão de doença sexual, de que se sabe ou deveria saber que está contaminado, o aumento era de 1/6 até a metade. Agora, o aumento é de 1/3, tá ok? A 2/3. Então, também teve novatio legis impejus, tá? Não esqueça, com relação à transmissão de doença. E mais, foi acrescentada ainda uma causa de aumento de pena. Acrescentou-se aqui a causa de aumento de pena pelo fato do agente ser idoso, ou seja, o idoso lá nos termos do ECA, não é? Ou do ECA, não, desculpe, do Estatuto do Idoso, porque para mim idoso e criança tudo é a mesma coisa. Mas vamos lá. O idoso, maior de 60 anos, né, igual ao maior de 60 anos, quando for idoso, a vítima do crime, haverá um aumento de pena, ou quando se tratar de pessoa com deficiência. E aí eu quero falar novamente. Essa pessoa com deficiência não pode ser uma deficiência que evidencie que ela não tem a menor condição de dar a sua autorização. Não pode evidenciar vulnerabilidade nos termos do artigo 217A por não ter essa pessoa discernimento. Porque é óbvio que se alguém pratica um estupro contra uma pessoa que não tem discernimento, o crime é de estupro de vulnerável. E aí eu não vou poder aplicar a causa de aumento, porque senão seria bis in idem. Entendeu? Exatamente. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. Esse deficiente aqui é o deficiente que não é vulnerável. É o deficiente que não se insere no conceito de vulnerável. Porque se ele for vulnerável, será crime de estupro de vulnerável. Sua condição de vulnerável é elementar, não poderá ser também aumento de pena. Ok? Então, queridos, um beijo no coração de vocês. Que Deus guarde, ilumine, abençoe vocês. Que tenha sido bacana, que tenha dado algum fruto a nossa análise aqui dessa lei, tá certo? E que vocês consigam usá-la nos próximos concursos públicos aí. Joia? Já vou embora, porque eu tenho muita coisa para fazer. Tá bom, gente? Um sábado maravilhoso para vocês. Um final de semana maravilhoso para vocês. Que Deus abençoe, ilumine e guarde. Até. Obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês, queridos.